fui me desconectando de Foi mim. te perdendo de ti mesmo. Eu fui deixando de ser aquilo que me dava prazer para fazer aquilo que satisfazia os outros. Cumprindo tabela, agradando os outros, cuidando de paciente, cuidando de gente na igreja, cuidando de enteado, cuidando de mulher, cuidando de mãe, cuidando de irmão, cuidando de todo mundo. Menos de mim. Que bonito. E esse é um caminho... E qual foi né, o Robson? marco? Para mim foi a derrocada econômica. Tava tudo uma merda, mas foi a derrocada econômica que me trouxe para a consciência. E para ti, qual foi o... Uma constelação familiar sistêmica. Não foi o fato da vida, foi um, Não. foi um instrumento de expansão de consciência. Foi uma constelação. Aliás, foram duas constelações. Que não tinha acontecido nada grave, a não ser o Não. falta algo. Falta algo. Vazio. E de alguma O maneira... falta algo. E um dos princípios, que eu não sei se encaixa em alguma lei, mas você atrai Vida é semeador. aquilo que você precisa, Vida é semeador. não aquilo que a gente quer. Tava desejando. Não tá desejando. Não, tava atraindo. Sem desejar. Entendi. Atrai o que precisa. Você às vezes atrai um acidente. Sim. Às vezes você atrai uma falência. Sim. Às vezes você atrai um divórcio. Sim. Às vezes você atrai um pé quebrado, fica na cama, um joelho estourado, sei Sim. lá. A gente atrai o que a gente precisa. E eu atraí a constelação. E duas constelações me marcaram. Uma delas, eu lembro, foi a minha primeira constelação. Sentei do lado do constelador, o cara falou, qual é a sua questão? Eu falei assim, eu quero saber o que é o amor. Ele falou, tá bom. Coloca você, seu pai e sua mãe. Aí entrou um representante meu, do meu pai, da minha mãe, e eu comecei a ver uma história assim que não batia com nada que eu tinha na minha cabeça. que tu imaginava? Nada que eu tinha Não construído tem nada nesses a ver 50 anos. comigo. Não, assim. Você constrói uma ideia da Eu vida. sei. A minha ideia era, minha mãe me ama pra caramba, pra não falar pra cacete. Minha mãe é a figura mais importante. Minha mãe me trazia livrinho quando eu tinha 8 anos de idade, me pôs no conservatório, me ajudou. Minha mãe, a representante da minha mãe, assim, olhando pra cima. Né? Tal. A voada. E meu pai, que era motorista de caminhão, que quando eu nasci, estava no mundo, Parecia que tava fora. parecia que estava longe, que não estava lá no meu parto, que... Me olhando. Aí, aquilo pirou a minha cabeça, cara. Aquilo deu um choque. Ô, Adalto, me permite, porque nem todo mundo vive o nosso mundo. Eu quero, então, dar só uma situada para as pessoas que, eventualmente, nunca ouviram falar de constelação familiar ou ouviram falar e nunca presenciaram uma. Constelação familiar é uma abordagem desenvolvida por Bert Hellinger que parte de 3 leis do amor ou ordens do amor que nós devemos respeitar para que a nossa vida flua bem nos relacionamentos e em tudo mais. Mas que manifesta as constelações familiares pelo fenômeno da representação, onde para nós compreendermos o que se passa conosco, são tomadas pessoas, colegas de curso, vou dizer assim para ficar mais tangível para as pessoas, colocadas como representante. E o que foi feito para Adailton? Foi colocado uma pessoa para representar o pai dele, outra para representar a mãe e ele. E como é que faz? É um fenômeno, as pessoas terminam se comportando como, vou assim dizer, a essência dos pais dele se portavam diante dele, Adailton. A imagem do Adailton era, minha mãe me deu tudo, me trouxe livrinho, então ela estava inteira na minha vida, só que a representação mostrava que a tua mãe estava procurando algo longe. Exato. O meu pai não esteve no meu parto e viajou muito de caminhão, então não foi presente. E o pai dele não tirava o olho dele. Exato. Então, o Adailton tinha uma imagem do que era A vida. A vida e a constelação. E por que é a vida? Por que ele resumiu a vida? Porque a imagem que eu tenho dos meus pais é a imagem que eu tenho da vida, né? Que depois é projetada na vida. E a imagem que se mostrou é uma imagem completamente contrária à que ele tinha no mundo interno dele. E isso aí, então... Deu um choque. Deu um choque. Um choque. E vale a pena falar que as pessoas que estão representando não conheciam o Adailton. Não Pessoas conhecia. que Só pra- representam não precisam reconhecer. Eventualmente conhecem, mas não precisam. Porque é um fenômeno, se Isso. manifesta pelo corpo, né? Totalmente. Se manifesta pelo corpo. O representante nem sabe o que significa olhar para cima. Isso. Nem percebeu que estava olhando para cima, provavelmente. Também não sabe o que significa olhar fixamente. E daí? E aí? Então, aí, resposta da sua pergunta inicial, começo da nossa conversa, foi aí que eu comecei a tomar consciência, né, que eu não estava
na minha vida. Que eu não estava de posse daquilo que é o amor. Eu não tinha o amor do meu pai. Eu não tinha permissão de amar meu pai. Eu não tinha... Aquilo foi um Tu choque. não te sentia permitido, né? Eu não me sentia permitido. Eu não tinha permissão. É. Não, eu estava sequestrado. É. Né? E aí, um trabalho lento, suave, progressivo de me permitir, me dar... E eu fui me aproximando desse pai. Fui pegando a bênção dele, fui pegando a força dele durante 3 anos, cara. E aí, sim, 3 anos depois eu consegui falar assim... Daí tu, Agora... E antes dessa constelação, tu já estava... Tu separaste, né? Eu tive um primeiro casamento de 5 anos, Uhum. onde eu não tive filhos, separamos. E depois eu estava nesse segundo casamento, que durou 18 anos. E um dos pontos foi tomar consciência que eu não estava... No momento da constelação, tu estava casado? Sim, estava casado. Ainda fiquei mais 3 anos, até 2013. Tu viste quantos anos tu levou para tomar o teu pai? 3 anos. Quantos anos saiu depois da constelação do casamento? 3 anos. 3 anos. 3 anos. É o que o Bert fala, né? Exatos 3 anos depois que tu tomou o teu pai. Tomar consciência, Depois da tomada de consciência para tomar o pai, uma ação... aquele casamento não encaixava não fazia mais sentido. Não fazia pra ti. mais sentido. Tu estava lá só porque estava. Então, não fazia mais E sentido. é claro que não tem nada a ver com a tua ex-esposa. Não, não tem nada a né? ver com ela. Tem a ver Era com um o teu processo. movimento de aquilo que... Uma coisa que eu falo sempre, que casamento tem começo, meio e fim. Todo casamento vai terminar. Nem que seja na morte. Né? Nem que seja na morte, mas vai terminar. Então, aquele tinha terminado. E terminou e boa. Que coisa. E aí, sabe a primeira coisa que eu fiz quando eu pedi a separação? Foi muito interessante. Olha como são as coisas, né? Eu pedi a separação em abril, dia 2 de abril, né? E aí eu vim para São Paulo dar uma palestra dia 17 de abril, na Associação Paulista de Medicina. Cheguei lá, dei uma palestra para os médicos e tudo mais, falei um assunto interessante. E aí eu lembrei de uma amiga minha de São Paulo, a Gilce, que foi a primeira pessoa que me falou de constelação. Eu falei, Gilce, como é que você tá? Mora aqui pertinho, vem cá tomar um café. Bom, terminei lá umas 10 horas da noite. Cheguei lá na Gilce, conversamos e tal. Ela falou, olha, tem uma paciente minha que está indo para a Alemanha participar de um curso com o Hellinger. Eu falei, o quê? O quê? Eu quero falar com ela. Não, mas são 10h30 da noite. Liga para ela. Deve estar dormindo. Liga para ela, Gilce. Tá bom. Pegou e ligou. Ela atendeu e me deu as informações. Eu entrei na internet. Voltei no caminho. Cheguei em Campinas 2 horas da manhã. Entrei na internet. Fiz a minha inscrição. Dia 24, estava aterrissando em Bad Reichenhall. E ali chegando, e aí começou uma nova fase da minha vida. Então aí eu comecei uma nova construção, aonde a coragem e a humildade são essenciais.